Ela tinha o dobro da idade. Ele, o dobro da coragem. Aperte o play e descubra quem realmente dominou quem. Ele não me olhou como um menino. Me olhou como um homem que sabia exatamente onde eu desmoronava. Era para ser só um estágio. Mais um nome na ficha. Mais um rosto entre tantos. Mais uma obrigação entre as reuniões, orçamentos e cafés frios. Mas ele entrou na minha sala como se fosse dono dela. Sorriso no canto da boca. Olhos calmos demais para a idade. Postura relaxada demais para alguém que estava ali para aprender. Ele me chamou de senhora na primeira vez. Fez de propósito. E eu respondi com um sorriso curto. Mas por dentro, algo acendeu. Ele tinha 22. Eu, 44. Ele escrevia rápido. Observava tudo. Ficava em silêncio, mas dizia demais com o olhar. E eu, que sempre soube manter distância. Comecei a contar os minutos até ele entrar de novo. Na segunda semana, começou a ficar mais tarde. Preciso revisar esse relatório com você. Se quiser, posso esperar o término da reunião. Não quero te incomodar, mas... Não incomodava. Incomodava quando ele não vinha. Um dia, sem perceber, fiquei observando o jeito como ele caminhava. O ajuste da camisa nos ombros. A forma como ele passava a mão no cabelo antes de falar. E pensei: esse menino sabe exatamente o que está fazendo. Na sexta-feira, ele me esperou no estacionamento. Já era noite. O prédio quase vazio. A cidade acesa lá fora. Posso te acompanhar até o carro? Assenti. Ele andou ao meu lado, em silêncio. E quando parei para destrancar, ele se aproximou. Sem invadir. Só, perto demais. Você parece cansada. Dia longo. Ele olhou fundo. Ou muita coisa para esconder. Aquilo me cortou. Como uma lâmina fina. Fiquei em silêncio. E ele sorriu. Até segunda. Passei o fim de semana pensando naquilo. Muita coisa para esconder. Como ele sabia? Na segunda, coloquei salto mais alto. Perfume mais forte. Roupa justa o suficiente para deixar perguntas. E ele notou. Mudou alguma coisa? Você está reparando mais? Sempre reparei. Na hora do almoço, veio até minha sala. O sistema travou. Pode me ajudar? Claro. Ele se sentou ao meu lado. Puxou o notebook. Explicou o problema. Mas não olhava a tela. Olhava minhas mãos. Você tem dedos bonitos. Fortes. Mas hesitantes. Virei o rosto devagar. Você estuda linguagem corporal agora? Estudo você. E você me deixa ler até onde quer ser lida. Fiquei sem resposta. E ele se aproveitou disso. Já te disseram que você assusta? Já. E que isso é o que mais atrai. Balancei a cabeça. Você está fora de lugar, sabia? Estou exatamente onde quis estar desde o primeiro dia. Ficamos em silêncio. Muito perto. Muito carregado. Até que ele levantou. Pegou o notebook. Mas antes de sair, se inclinou até meu ouvido. Se me deixar tocar, prometo não te tratar como frágil. E saiu. Naquela noite, não dormi. Me toquei pensando no que ele faria se tivesse ficado. E gozei rápido demais. Porque o corpo sabia algo que a razão negava. Eu queria perder o controle. Com ele. Na terça, chamei para uma reunião fora do expediente. Disse que precisava revisar dados. Mentira. Queria vê-lo no fim do dia. Quando tudo está mais exposto. Mais nu. Ele entrou pontualmente. Camisa arregaçada. Olhar limpo. Mas nos olhos,
uma sombra. Estamos a sós. Assenti. Ele fechou a porta. Trancou. E virou-se devagar. Me diz que você também quer isso. Isso o quê? Que eu tire essa sua força toda, com a ponta dos dedos. Meu coração disparou. Mas não respondi. Ele entendeu. Veio até mim. Devagar. Como o predador que sabe o tempo da presa. Encostou as mãos no meu braço. Depois no queixo. E por fim, na cintura. Me deixa te mostrar. O beijo foi direto. Sem pedido. Sem teste. Só, certeza. A língua dele sabia o ritmo. As mãos, os limites. O quadril, o encaixe. Quando me colocou sentada na mesa, suspirei alto. Ele tirou os sapatos. Subiu. Me empurrou com o corpo. Abriu minha blusa com cuidado. E olhou meus seios como quem vê a resposta de uma pergunta antiga. Você é linda. Sou velha para você. Você é exatamente o que quero aprender a memorizar. Ele tirou minha saia. A calcinha. E me abriu com os dedos como se lesse um código secreto. Não havia hesitação. Não havia dúvida. Só desejo. Cru. Quente. Seguro. Quando entrou em mim, não foi pressa. Foi promessa. Me segurou com firmeza. Sussurrou meu nome. Beijou meu ombro como quem agradece. E ali, entre uma estocada e um suspiro, me senti inteira. Mesmo sendo desmontada por alguém. Com metade da minha idade. Na manhã seguinte, fingi normalidade. Passei batom com mais força. Usei salto alto, como escudo. Entrei no escritório primeiro. Ele chegou meia hora depois. Cumprimentou como sempre. Sorriso discreto. Olhos baixos. Mas no segundo em que ficamos sozinhos na sala de reunião, eu soube. Ele não ia fingir. Sentou de frente. Lançou um olhar cheio. Não de cobrança. De certeza. Aquela certeza que só alguém com domínio sobre o próprio desejo é capaz de ter. Dormiu bem? Ele perguntou. Tive sonhos, agitados. Espero ter causado um deles. Não respondi. Mas ele sorriu. Sabia a resposta. Passei o dia evitando encontrá-lo nos corredores. Distribuí tarefas com mais frieza. Assumi relatórios que ele deveria revisar. Fugi de mim mesma. No fim do expediente, ele apareceu na minha sala. Porta entreaberta. Expressão calma. Fiz algo errado? Não. Mas talvez devêssemos manter distância. Ele se encostou no batente. Distância de quê? De tudo isso. Não é certo. Certo para quem? Eu sou sua chefe. Você não me deu ordens ontem à noite. Aquilo me calou. E me incendiou. Ele entrou. Fechou a porta. Se você disser que não quer mais, eu paro. Mas não mente. Não finge. Fiquei em pé. Isso não pode continuar. Você é jovem demais. Ele se aproximou. Eu sou jovem o suficiente para te ouvir gemer sem medo. E velho o bastante para saber o que fazer com isso. Ele encostou a mão no meu rosto. Toque leve. Quase nada. Mas fez tudo tremer. Por que você está recuando? Porque você me vê, de um jeito que me assusta. Eu te vejo como ninguém vê. Eu sei. E você gosta. Quando me beijou, eu cedi. Não porque perdi. Mas porque não queria mais lutar. Nos dias seguintes, o desejo virou hábito. Cafés trocados com olhares. Mensagens curtas. Toques rápidos em salas fechadas. Era segredo. Mas era intenso.
E, aos poucos, me peguei sorrindo sozinha no meio de reuniões. Trocando a senha do computador para um número com a idade dele. Usando lingeries novas só para, caso ele entrasse de surpresa. Na quarta, ele me chamou para sair. Fora do escritório. Fora do esconderijo. Um jantar. Nada demais. Isso muda as regras. Talvez seja a hora de mudar o tabuleiro. Fui. Vestido preto. Salto fino. Perfume que só usava em ocasiões perigosas. Ele me esperava do lado de fora do restaurante. Camisa ajustada. Cabelo mais arrumado. Olhar firme. Quando me viu, sorriu. Mas diferente. Como quem admira. Como quem respeita. Como quem sente. E isso me desmontou mais que qualquer toque. Durante o jantar, falou de livros. De filmes. De infância. Dos silêncios entre os pais. Do medo de ser só mais um. E eu escutei. Pela primeira vez, sem querer dominar. Só escutar. Depois, na porta do prédio, ele segurou minha mão. Não precisa me chamar para subir. Eu quero. Mesmo? Eu quero saber se você me quer, só com o corpo. Fiquei muda. Porque não tinha mais certeza. Subimos. Mas não nos tocamos de imediato. Ele me olhou como quem espera ser lido. Você acha que sou só fogo? Não. Você é fogo e chão. E isso te assusta? Assenti. Então se assusta comigo também. E me beijou. Devagar. Doce. Quase triste. Porque ali, entre minhas pernas e os olhos dele, eu soube. Não era mais um jogo. Era um laço. E laços machucam mais que mãos. Depois daquele jantar, tudo ficou mais real. Pessoal demais. Próximo demais. Humano demais. E o problema é que eu não queria um vínculo. Queria o jogo. O poder. A entrega calculada. Mas ele me olhava como se já tivesse visto todos os cômodos que escondi. E isso me deixou exposta. Tentei me afastar. Ignorei mensagens. Recusei pedidos de reunião. Pedi à equipe que redistribuísse tarefas. Ele notou. É claro que notou. Na sexta-feira, ele me esperou no elevador. Entrou. Fechou a porta. Apertou o botão. Eu mereço pelo menos um motivo. Fiquei quieta. Me diz que você perdeu o interesse. Que tudo foi um impulso. Que nunca sentiu nada. O coração acelerou. Mas a boca mentiu. Foi só uma distração. Ele me encarou. Longo. Depois riu. Baixo. Duro. Você é boa. Mas não é fria assim. O elevador parou. Ele saiu sem olhar para trás. E eu fiquei com a garganta trancada. No fim de semana, me tranquei em casa. Tentei trabalhar. Ver filmes. Sair. Mas em tudo, ele aparecia. Na memória da voz. No toque que ainda queimava na pele. No olhar que não me pedia, tomava. Na segunda, ele não veio. Na terça, também não. Na quarta, soube que pediu afastamento do projeto. Disse que era temporário. Mas minha intuição sabia. Ele estava me dando espaço. Ou me provando que podia desaparecer. Na quinta, à noite, fui até a sala dele. Vazia. Mas sobre a mesa, um envelope. Meu nome escrito à mão. Abri. Você quis cortar antes de sentir. Eu te dei o corpo. Mas era com o coração que eu tentava ficar. Fechei os olhos. Chorei em silêncio. Na sexta, bebi vinho demais. E enviei uma mensagem curta.
Estou no escritório. Sala de reuniões do 8º andar. Sozinha. Não sabia se ele viria. Mas desejei que sim. Demorou 15 minutos. Ouvi os passos. Lentos. Pesados. E o clique da porta se fechando. Virei de costas. Deixei ele me encontrar vulnerável. Ele entrou. Silêncio. Então disse: Não quero que você me peça desculpas. Só quero que pare de fugir. Virei devagar. Estou com medo. De mim. De como fico com você. Ele caminhou até mim. Encostou a mão no meu rosto. Você se sente viva comigo? Demais. Então deixa eu te lembrar como é isso. O beijo foi faminto. Não pelo corpo, mas por reconexão. As roupas caíram rápido. A boca dele encontrou meu pescoço como quem volta para casa. Me ajoelhei. Beijei o ventre dele. O sexo. O peito. Como quem agradece. Ele me deitou na mesa. Fez amor como se fosse a última vez. Devagar. Fundo. Quente. E, no meio do ato, segurou meu rosto e disse: Me deixa ficar. Eu chorei. Gozei com a boca aberta, a alma exposta e o coração cansado de fugir. Depois, deitada sobre o peito dele, sussurrei: Você tem metade da minha idade. Mas sei o dobro do que você precisa. Depois daquela noite, ele não pediu mais nada. Não exigiu explicações. Não cobrou promessas. Só esteve presente. Me olhava com calma. Falava com precisão. E me fazia esquecer que o mundo existia entre nós. Mas ele existia. E estava começando a prestar atenção. Na semana seguinte, começaram os olhares. Os cochichos discretos no corredor. As perguntas veladas durante as reuniões. A sensação de que alguém sabia, ou suspeitava. Fui ficando mais tensa. Mais fria. Mais rígida. E ele continuava sereno. Eles vão comentar, falei num almoço escondido. Que comentem. Não é tão simples. Você quer simples? Quero controle. Ele sorriu, sem ironia. Então talvez não queira mais de mim. Fiquei em silêncio. Porque no fundo, era verdade. Ele não cabia em moldes. Não se encaixava em rotina. Não obedecia às regras invisíveis que sempre me mantiveram segura. Na quarta, ele apareceu com flores. Pequenas. Simples. Deixou na minha mesa sem bilhete. Um gesto. Só isso. Mas aquilo me desmontou mais do que quando me puxava pelos quadris. Porque não era corpo. Era cuidado. E eu não sabia lidar com cuidado. Comecei a evitar. De novo. Não porque queria. Mas porque tinha medo de que tudo estivesse indo longe demais. E estava. Não era mais um caso. Não era só tesão. Era presença. Era afeto. Era risco real. Ele percebeu. Na sexta, mandou uma mensagem. Te vejo hoje? Ou devo parar de tentar? Esperei horas. Depois respondi. Hoje não. Ele não insistiu. E isso doeu mais do que se tivesse implorado. Passei o fim de semana sozinha. Sem toque. Sem voz. Sem ele. E foi como sentir a cama vazia mesmo dormindo no meio. Na segunda, entrei mais cedo. E encontrei meu próprio reflexo no vidro da sala de reuniões. Olheiras. Tensão no maxilar. Olhos cansados. Foi aí que entendi. A ausência dele me consumia mais do que o escândalo que eu tanto temia. Fui até a sala dele no fim do expediente. Ele estava fechando o computador.
Me viu e ficou de pé. Mas não sorriu. Só vim dizer que estou tentando não sentir. E estou falhando miseravelmente. Ele deu 2 passos. Parou diante de mim. Você quer isso? Eu quero você. E fora daqui? Ainda não sei. Mas vai fugir de novo? Não. Então me prova. Fechei a porta. Fechei os olhos. Fechei a parte de mim que insistia em se proteger. E o beijei como quem já não escondia mais nada. Nos tocamos como se fosse a primeira vez. E talvez fosse. Porque agora, não era segredo. Não era impulso. Era escolha. Deitei sobre ele no sofá da sala. Tirei a camisa devagar. Beijei o peito. Os ombros. O pescoço. E disse: me deixa te amar em voz alta. Ele respirou fundo. Os olhos úmidos. Achei que nunca fosse ouvir isso. Gozei sobre ele, com as mãos firmes nas dele. Com o corpo tremendo. Com a alma, finalmente em paz. Naquela noite, dormimos juntos. Sem esconder. Sem medo. Só nós. E tudo o que ainda viria depois. Na semana seguinte, não nos escondemos mais. Chegamos juntos, com minutos de diferença. Trocamos olhares nos corredores. Pequenos toques em espaços vazios. Mensagens com menos códigos, e mais verdade. Mas o ambiente já não era neutro. Os colegas notavam. A tensão no ar. O modo como ele me olhava. O jeito como minha voz mudava quando falava com ele. Ninguém dizia nada. Mas todos sabiam. E eu sentia o cerco se fechar. Na terça-feira, fui chamada à sala da diretoria. Comentários. Preocupações. Sinais de desconforto na equipe. Usaram palavras como ética, imagem e posicionamento. Saí da sala com o estômago virado. Não era uma ameaça direta. Mas era um aviso. Naquela noite, ele me esperava em casa. Fez massa. Abriu vinho. Estava calmo demais. Como quem pressentia. Eles falaram com você? Ele perguntou. Assenti. E agora? Agora, depende de nós. Você quer parar? Quero continuar. Mas com cuidado. Ele encostou a taça. Eu não quero ser seu segredo. Eu nunca quis que fosse. Então me assume. E se custar tudo? E se custar só o que nunca te fez feliz? Ficamos em silêncio. Porque o amor amadurece assim. Entre o que arde e o que pesa. Nos dias seguintes, fomos discretos. Mas não fingidos. Passávamos pelos corredores sem pressa. Com cumplicidade. Sem necessidade de provar nada. E, mesmo assim, os olhares aumentaram. Na sexta, a notícia vazou. Não oficialmente. Mas de modo cruel o suficiente para nos atravessar. E-mails anônimos. Brincadeiras em grupos fechados. Uma piada maldosa durante uma reunião, interrompida pelo meu silêncio cortante. Fechei a porta da minha sala. E chorei. Não pela exposição. Mas por tudo que viriam tirar de mim agora. Ele entrou minutos depois. Sem pedir. Me viu encolhida na poltrona. Veio até mim. Se ajoelhou. Segurou minha mão. Você ainda me quer? Mais do que nunca. Então fica comigo. E se tudo desabar? Ele sorriu. Então a gente reconstrói. Do nosso jeito. O beijo foi leve. Mais firme. Como um voto. No dia seguinte, pedi desligamento do projeto. Ele também. 2 nomes que saíram juntos da equipe.
Dois corpos que voltaram a andar pelas ruas de mãos dadas, agora sem se esconder. Meses depois, estávamos em outra cidade. Outra rotina. Outra história. Mas, no fundo, ainda nós. Com o mesmo toque. O mesmo riso rouco dele ao me olhar nua. A mesma maneira como ele me dizia, vem aqui, sem precisar abrir a boca. E toda vez que eu acordava assustada com o passado, ele dizia: você me escolheu. Eu te escolhi. E a parte mais linda disso é que eu tinha metade da sua idade. Mas soube o dobro do que fazer. Era só desejo. Virou escolha. Se essa história te tocou, curta, comente e inscreva-se no canal. A próxima pode ser ainda mais perigosa, ou mais verdadeira.